Estamos aqui com o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, que é Procurador da República e que irá nos falar sobre o Ministério Público e o seu atuar na instituição. Dr. Sérgio, há quanto tempo o senhor está no Ministério Público? Foram 6 anos de Ministério Público do Amazonas, são 16 de Ministério Público Federal. E o que o senhor pensa dessa instituição que o senhor está há tanto tempo? Eu penso que é uma das instituições mais importantes do país. Aliás, o que encontra paralelo em outras nações civilizadas. Se nós não conseguimos realizar tudo o que gostaríamos, nós temos lutado o bom combate sempre, sem temor, sem retroceder. O Ministério Público, acredito, através de suas várias áreas de atuação, como o Ministério Público Eleitoral, a defesa da educação, da saúde, do patrimônio público, ele tem contribuído para a melhoria das práticas administrativas, ele tem trabalhado em prol da sociedade, muitas conquistas passam pelo atuar do Ministério Público. Então eu penso que é uma instituição remodelada a partir de 88 que vem dando muito certo. Como é a atuação do Ministério Público no combate à corrupção? O Ministério Público no combate à corrupção, ele atua basicamente em duas frentes. Na seara penal, quando ele dá prosseguimento às ações encetadas pela Polícia Judiciária, ou ele próprio investiga, e na seara da defesa do patrimônio público, regra geral, através do manejo das ações de improbidade administrativa. Mas o Ministério Público vem atuando nessa área? E muito. É uma das nossas mais fortes atuações. A ação de improbidade administrativa, que é uma ação, uma lei do ano de 1992, do governo de Fernando Collor, quer dizer, ela veio no ano de 92, ela prevê fortes sanções de índole administrativa, política e, através disso, se realiza esse enfrentamento à corrupção administrativa. Mas o que se vê na prática, infelizmente, é que muitas vezes as sanções ficam adstritas, por exemplo, a multa civil, não vem as sanções mais fortes da lei, como a suspensão de direitos políticos, perda do cargo, e seriam essas, pelo cunho pedagógico e punitivo, que deveriam vir. E não raro também há muitas absolvições e tal, mas o Ministério Público, como eu disse, tem realizado bom combate. O senhor, como membro do Ministério Público, diria ao cidadão que nos ouve que essa instituição vale a pena? Sim, essa instituição vale a pena, ela tem demonstrado isso ao longo dos anos. O Ministério Público, a partir de 88, sobremodo, ele não é mais apenas aquela figura identificada com promotor criminal, sobretudo o promotor do júri, o órgão acusatório. Ele é essencialmente também um órgão de defesa da sociedade no atacado. Como eu disse, nós defendemos verbas para a educação, nós defendemos verbas para a saúde, e a defesa da correta aplicação dessas verbas é defender diretamente educação e saúde. E são dois dos pilares do Estado, a prestação desses dois serviços básicos. Sem boa prestação de serviços de saúde e educação, não há possibilidade de o Estado bem realizar as suas tarefas. Nós estamos longe do desejável, sim, mas se nós não atuássemos, se o Ministério Público não atuasse, poderia ser muito pior. Então, sim, esta é uma instituição que com certeza vale a pena. E o que o senhor pode dizer de corrupção, sobre corrupção no próprio Ministério Público Federal?
Corrupção no Ministério Público Federal eu não conheço, e se acontece são casos escassos. Nós tivemos efetivamente um colega processado há alguns anos, mas é dentre milhares que somos hoje. Hoje nós já somos mais de 1000 colegas nas 3 instâncias, então isso é algo praticamente que inexistente. Posso dizer que não há corrupção no âmbito do Ministério Público Federal. Infelizmente, essa chaga não nos atinge. Eu poderia dizer que essa é uma instituição formada por homens e, claro, então poderia haver algum desvio. Mas isso o senhor acredita que chega a um número insignificante, tipo 0,01% ou menos isso? É isso, eu acredito sim. Eu acho que corrupção sempre pode haver, às vezes isso acontece, você se depara, realmente isso é da natureza humana. Mas, felizmente, nós temos níveis baixíssimos. O grau de respeitabilidade e honorabilidade que essa instituição conquistou, ela atrai, felizmente, pessoas compromissadas, que vêm muitas vezes para cá e aqui se mantêm ganhando muito menos do que poderiam ganhar lá fora, mas porque acreditam no que fazem, e fazem com sinceridade e não aceitam se conspurcar. Você disse que essa instituição atrai. O que essa instituição tem para atrair o seu filho, por exemplo? O ideal, o mesmo que que trouxe Vossa Excelência, que trouxe tantos e tantos, ou a maioria, quase a integralidade dos colegas que aqui estão. Não é o salário. O nosso salário de procurador da República está extremamente defasado por uma política caolha do governo federal, mas mesmo assim a instituição, contra tudo e contra todos, continua a atrair jovens. São milhares que fazem o nosso concurso, pouquíssimos que são aprovados. É uma nata, felizmente, né? Gente de bem, preparada e que quer o bem do país. E por que atrai? Por causa dos ideais, por causa das nossas tarefas institucionais, dos nossos mistérios, por causa do enfrentamento à corrupção, por causa do muito que nós temos realizado em saúde, educação, defesa de transporte, malha rodoviária, defesa do patrimônio histórico e cultural, meio ambiente, que é uma das nossas maiores bandeiras, índios e minorias. Então há uma pleiade de atuação que continua a atrair os jovens. É verdade que a instituição vem sofrendo ataques quase que podem levá-la, se não à extinção, pelo menos a uma inação em favor do povo brasileiro? De quando em vez surgem projetos de lei ou projetos de emenda constitucional que tentam fragilizar o Ministério Público. Isso através, por exemplo, da Lei da Mordaça, de autoria do deputado Paulo Maluf, que quer calar o Ministério Público, ou quer manietá-lo. Nós temos outras que visam a diminuir os poderes investigatórios do Ministério Público, como agora a PEC que tramita da impunidade, que quer cercear a atuação investigativa do Ministério Público. Então tudo isso são ataques que a instituição vem sofrendo e que visam a fragilizá-la. Agora, a fragilização do Ministério Público representa a própria fragilização da sociedade. O nosso cliente e o nosso objetivo maior de defesa é a sociedade. Então, fragilizar essa instituição é fragilizar a própria sociedade. Aliás, isso já vem sendo feito, na medida em que não são reajustados os salários do Ministério Público Federal. Você, de uma maneira indireta, apesar dessa instituição continuar a exercer a visa atrativa para novos jovens, é claro que é desestimulante essa ausência de uma política remuneratória condigna para a instituição. Então, o senhor acredita que o Ministério Público Federal, como está hoje, é uma instituição útil ao povo brasileiro que pode confiar no Ministério Público Federal ou no Ministério Público da União? Se é uma instituição que vem contribuindo através da realização
de seus afazeres constitucionais para melhoria na área de saúde, educação, transporte, alimentação básica, defesa do meio ambiente, combate à corrupção, apesar dos nossos níveis elevadíssimos. Se tudo isso é feito, é claro que é uma instituição confiável e que merece, como vem tendo, o Ministério Público é uma das instituições que mais credibilidade tem no Brasil. A gente espera que isso continue dessa forma e é sim, até onde se percebe, merecedor dessa confiança popular. Apenas para fechar, doutor Sérgio, eu gostaria que o senhor fizesse diretamente, claro que isso tudo foi feito, mas se eu mandasse ou fizesse um pedido, uma mensagem ao povo brasileiro de apoio à permanência do Ministério Público da União, à existência, que essa instituição seja mantida, se eu se dirigisse diretamente ao cidadão brasileiro, pedindo a ele que apoie o Ministério Público na sua luta por sua própria existência. Eu acho que quando se fala de existência do Ministério Público, quer-se dizer a sua existência no seu formato institucional atual. É isso que tem que ser preservado. O Ministério Público não pode, a cada momento, se ver ameaçado de ser reduzido na sua atuação constitucional. Então, cidadão, você que se preocupa com o crescimento de uma sociedade sã, preocupe-se com os projetos de lei que estão lá no Congresso Nacional, com os projetos de emenda constitucional e cobre do seu deputado, do seu senador, que ele apoie as iniciativas que visam a fortalecer o Ministério Público e que ele rechace, com ênfase, todas aquelas que vão no sentido contrário. Porque você, cidadão, só tem a ganhar com isso. Então tá, muito obrigado.